Fala rapaz, beleza? Sejam muito bem-vindos à segunda aula do meu curso gratuito de Photoshop. Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com as ferramentas Mover, Seleção, Laço e Varinha Mágica. Solta a vinheta e bora lá! Este é o canal Rapaz do Design e eu sou o Márcio Maguari e por aqui nós vamos falar de muito design gráfico para iniciantes, trabalhando no CorelDRAW e também no Photoshop. Então, se esse assunto te interessa, você tá a fim de aprender, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu colocar uma dica nova por aqui, você vai ser avisado. Aproveita também e já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. E se você tá começando agora no design gráfico, não se preocupe. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em ajudar todos vocês. Já tô com o Photoshop aberto aqui, com um arquivo novo aqui. E antes de começar, eu vou deixar um card aqui em cima com um link para a primeira aula. Se você perdeu a primeira aula desse mini curso de Photoshop grátis para iniciantes, acesse esse link lá primeiro, assiste a primeira aula. Eu sugiro aí que você assista todas as aulas para você pegar toda a sequência aí das ferramentas que eu vou mostrar, para você aprender o máximo que puder para utilizar no trabalho aí de vocês, nos trabalhos de vocês, no seu dia a dia de designer gráfico aí que tá iniciando. Mas vamos lá, eu vou começar aqui, pessoal, hoje pela ferramenta Mover. Eu vou mostrar todas as ferramentas aqui da barra de ferramentas principal do Photoshop. E para começar aí a explicar aí as ferramentas da barra, eu vou começar pela ferramenta Mover, pela ferramenta Seleção, a ferramenta Laço e a Varinha Mágica. Então essa aula vão ser aí, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar como utilizar essas quatro ferramentas no Photoshop. Lembrando que eu tô utilizando aqui o Photoshop 2023, 2024, o mais atual aí que tem lá no Adobe Creative Cloud. Mas vamos lá, para mostrar como funciona aí a ferramenta Mover, eu vou pegar e vou incorporar aqui uma imagem para dentro da minha página aqui, que eu criei aqui no Photoshop. Eu criei aqui uma página aqui, um arquivo A4. Eu vou lá em File e vou aqui em Place Embed, que é de incorporar. E vou incorporar uma imagem dentro do meu arquivo que está em branco. Eu vou pegar aqui essa imagem do Relâmpago McQueen, vou pegar aqui só de exemplo aqui para utilizar na aula para vocês de hoje. Eu vou selecionar o arquivo, vou clicar aqui em Place ou simplesmente vou dar dois cliques aqui e ele vai incorporar a imagem aí do Relâmpago McQueen aqui no meu Photoshop. Ele vem aqui grandão e eu posso diminuir ele um pouco, vindo aqui pela extremidade. Se vocês olharem aí, na volta toda tem três pontinhos nas laterais e 3 pontinhos aí na parte de cima e na parte de baixo. Para diminuir proporcionalmente, você vem pelo canto sempre, daí ele diminui proporcionalmente. Você vê que ele não perde a proporção e não distorce. Em algumas versões anteriores do Photoshop você tinha que segurar o Shift, só que nas versões mais novas, quando você segura o Shift, ele distorce o arquivo. Tu pode ver que se eu segurar o Shift, ó, ele vai achatar a imagem. Então eu não quero que aconteça isso. Vou dar o Ctrl Z aqui e só vou simplesmente pegar aqui pela extremidade superior, olha lá, o pontinho lá em cima, o pontinho direito, e vou diminuir aqui o tamanho da imagem do Relâmpago McQueen. E com a ferramenta Mover você pode ver que eu arrasto a imagem para onde eu quiser. Se eu der o Enter aqui, aí ele não vai mais ficar com essa propriedade aqui de transformar o tamanho e eu vou conseguir arrastar para lá e para cá a imagem do mesmo jeito com a ferramenta Mover aqui do Photoshop. E com a ferramenta Mover ativada aqui, você vai ver também que quando você arrasta o objeto, você consegue aí utilizar as linhas guias inteligentes, que ajuda você a alinhar aí uma imagem ou objeto
dentro da sua arte. E para você acessar a ferramenta Mover pelo teclado é a tecla de atalho V. Se você vir aqui em cima na ferramenta Mover e deixar o mouse parado sobre ela, você vai ver que ele já aparece ali o Vzinho ali da tecla de atalho. Ou se você clicar aqui na setinha que tem abaixo do quadradinho da ferramenta Mover, tem aqui o V, que é da tecla de atalho aí. Eu sugiro também que aos poucos você vá tentando decorar as teclas de atalho, que isso agiliza muito aí no seu dia a dia de trabalho. Parece que não, que só pegar uma ferramenta ali pelo teclado não agiliza, mas agiliza muito aí, deixa o seu trabalho mais dinâmico no dia a dia. E quando você importa aqui, incorpora uma imagem aí no seu arquivo, né, na sua página que você está criando, vocês vão perceber que aqui nos layers vai começar a aparecer mais layers aqui. Então, o arquivo do Photoshop, conforme você vai construindo ele, é como se fosse quando você era pequeno na escola, que às vezes a professora pedia para você recortar um monte de figuras e colar numa folha sulfite branca A4 para montar lá uma história, montar lá uma ilustração à base de colagens. É basicamente a mesma coisa. Então são várias colagens e aqui que vão ficando aqui na sua folha de sulfite aqui enfileiradas ali, que são os layers. Então, conforme você vai acrescentando objetos, imagens, textos e tudo mais, ele vai criando aqui essa cascata aqui, que são os layers, que são as camadas. Então, se você selecionar aqui o carros, você vai conseguir pegar e movimentar o carros. Se você vir aqui no layers e selecionar um outro layer, você vai conseguir. Aqui eu não vou conseguir selecionar o background porque ele está bloqueado. Toda vez que você cria um arquivo novo, o background vai estar ali com um cadeadinho lá, bloqueado. Só que você pode desbloqueá-lo se você quiser movimentá-lo para você utilizar aqui e deixá-lo editável. Você vem aqui, dá 2 cliques nele, ele vai aparecer essa janelinha aqui de New Layer e você pode renomeá-lo aqui. Vou colocar fundo branco. E você pode renomeá-lo para fundo branco. Agora que ele está como um layer editável, não está como background lá, né? O plano de fundo bloqueado. Se você vir aqui, selecionar o layer e arrastar, você arrasta o background. E lá atrás vai aparecer esse quadriculado, que é a transparência do seu arquivo. É o arquivo transparente que está aparecendo aí. Para ver mais um pouquinho aí dessa parte da ferramenta Mover, eu vou até inserir aqui uma nova imagem. Vou lá no File, no Place Embed, que é de incorporar, e vou incorporar aqui um outro background. E quando você incorpora o background, ele vem também com o nome que está o seu arquivo salvo aí no seu computador. Então vou dar 2 cliques aqui nesse background que eu peguei lá, que tem a ver com o filme do Relâmpago McQueen, e vou incorporá-lo. Só que eu incorporei ele aqui e você viu que o Relâmpago McQueen sumiu. Por quê? Porque o layer que aparece é o que está por cima lá ali nas barrinhas dos layers. Então o que tiver por cima é o que vai aparecer primeiro. Então se você quer colocar algum objeto ou personagem, que é o caso aqui, por cima desse background, você vai ter que mudar a posição dos layers. Primeiro vamos pegar aqui e vamos aumentar aqui o tamanho desse background. Vamos puxar aqui pelas extremidades. E como ele ficou muito grande, você pode diminuir aí a tela de visualização do seu Photoshop. Já vamos entrar até um pouquinho aí na ferramenta Zoom, dando Ctrl menos. Ctrl menos, ele diminui a visualização da sua tela. E aí eu consigo agora posicionar melhor aqui o background e aumentar ele pelas extremidades para ele ficar proporcional. E puxar até aqui o meio para ficar lá. Aparece essa linha guia inteligente rosa porque está certinho no meio, e com a ferramenta seleção ela vai aparecer. Ficou na posição que eu queria, eu quero que apareça até um pouquinho mais ali do lado esquerdo. Ficou na posição que eu queria, eu vou dar o Enter. E vou dar o Ctrl 0
para aproximar no tamanho da página. Mais uma dica aí da ferramenta de zoom, da lupinha. Ficou certinho, agora sim eu vou arrumar aqui a posição do Relâmpago McQueen para ele aparecer. Vou vir aqui nos layers, vou selecionar o layer do Carros 3, que é o do personagem, vou clicar e arrastar para cima do background e aí ele vai aparecer para cima aí do background que a gente colocou. Vou pegar a ferramenta mover e puxar aqui para ele ficar mais para baixo aqui no canto direito da imagem, porque aqui vocês vão perceber que a gente está construindo aqui uma arte. Vamos fazer aqui tipo um painel do Relâmpago McQueen aqui nesses canyons que aparecem lá no filme do desenho. E agora que você já entendeu como é que funciona a ferramenta mover, vamos para a segunda ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Se você clicar aqui nela, ela tem lá também a sua tecla de atalho, que é a tecla M. Você pode acessá-la com a tecla M aí no seu dia a dia. E se você clicar no cantinho aqui da imagem, você vai ver que ela tem 4 opções aqui que dá para utilizar. Lá na ferramenta mover tem uma outra opção lá de Artbird, mas eu não utilizo. Então vocês vão ver aí que eu utilizo que eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia e que são mais importantes aí para você que está iniciando aí no Photoshop aprender para utilizar. Vamos lá. Então vou pegar aqui as ferramentas retangular aqui de seleção. E com ela você consegue fazer seleções aqui na sua imagem. E para você fazer uma seleção numa imagem, você precisa ficar atento nos layers. Se você quer fazer a seleção da imagem do Relâmpago McQueen, você tem que estar com o layer do Relâmpago McQueen selecionado. Se você quer fazer do Canyon aqui, do background, tem que selecionar o do Canyon. Então, se você quiser, por exemplo, aqui fazer um retângulo aqui para pegar só aqui a parte aqui do olho dele aqui com uma parte aqui do farol, você pode fazer. Se você quiser pegar só aqui, fazer um quadrado, você segura o shift e clica ali e arrasta que ele vai fazer um quadrado e você consegue fazer uma outra seleção aqui. Vou puxar aqui essa barrinha, que essa barrinha aqui já é da interação da geração interativa aqui da inteligência artificial, que eu não vou mostrar agora para vocês. Então, fizemos a seleção aqui, a gente pode pegar e vir aqui com o layer selecionado, com a ferramenta mover selecionada, dar o Ctrl C e Ctrl V, que ele vai copiar essa parte que a gente selecionou ali com a seleção retangular. E aí com a ferramenta mover você vai clicar e arrastar e vai ver que a gente fez uma seleção e copiou só aquela parte quadradinha ali que a gente fez aquela seleção. E lá nos layers você vai perceber que aumentou mais um layer lá, layer 1 ali, que é dessa parte que a gente copiou e colou aqui nesse arquivo que a gente está montando. Então você vai perceber que conforme a gente vai copiando e colando, ele vai aparecendo aqui nos layers e para montar aí a nossa arte final, nosso layout, né, nosso arquivo aqui. Então fiz ali esse pedaço, copiei ali. Vamos pegar agora, se você quiser, você pode também vir aqui na ferramenta seleção, clicar, segurar e fazer uma seleção redonda, elliptical também, né? Essa daqui da elipse. Se você clicar e arrastar sem segurar nada, ela distorce a seleção e ela fica aí no formato que você quiser. Se você segurar o Shift, ela faz a seleção bem redondinha, uma seleção perfeita. Outra informação importante, você consegue arrastar a seleção e ela também vai aparecendo aí a parte aí do alinhamento interativo. Então sempre que ela encontrar aqui um cantinho que ela consiga alinhar, ela vai aparecer aí a linha guia inteligente. Você pode arrastar a seleção, qualquer uma delas lá, para qualquer lugar aqui. Então se eu arrastar aqui, às vezes quero colocar em algum lugar, ou até foto de perfil, alguma coisa, eu consigo fazer ela redondinha também. Outra tecla de atalho aqui, eu dei o Ctrl C e Ctrl V para copiar.
mas às vezes não cai no mesmo lugar o Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode também utilizar o Ctrl+J, que ele também... Opa! Deu esse erro aqui. Por que que deu esse erro aqui quando eu dei o Ctrl+J? Porque eu selecionei uma área que não tem nada. Eu tô no layer da boca ali do Relâmpago McQueen, que a gente fez a seleção quadrada. Então preste atenção quando você quiser copiar, duplicar aí a seleção. Se não tiver no layer que você quer certinho, ele vai dar esse errinho aqui. Então vamos lá nos layers. Eu quero copiar aqui a parte do olho do Relâmpago McQueen com essa seleção redonda. Então eu tenho que estar com o layer do Relâmpago McQueen selecionado, do carro. Agora sim eu posso dar o Ctrl+J. O Ctrl+J ele duplica a parte selecionada. E se ele tiver ali com essa seleção de círculo ou quadrado, ele vai fazer ali o recorte certinho. Se você vir com a ferramenta mover e arrastar lá onde a gente selecionou com a ferramenta seleção redondinho lá, a gente fica só com aquela parte ali do layer ali da seleção que a gente fez ali com a ferramenta de elipse da seleção. E pessoal, caso você faça a seleção aí, vamos pegar lá a ferramenta elipse, eu faço a seleção aqui, vou selecionar agora aqui o background aqui de trás aqui do Canyon aqui. Então fiz lá a seleção em forma de elipse. Vamos pegar aqui do cantinho, vou arrastá-la aqui para o canto. E aí, por exemplo, não, eu errei, eu quero a seleção retangular. Como é que eu apago essa seleção? Você dá Ctrl D, a tecla de atalho Ctrl D vai apagar a seleção totalmente. Ou se você fizer aqui a seleção e de repente você quer apagar só uma parte dela com uma parte curva, ou voltar aqui, pegar a ferramenta de seleção retangular, eu quero apagar metade para deixar metade do círculo aqui, você segura o Alt, ele aparece, não sei se dá para ver aí, um menos ali na setinha ali, ó, que a gente utiliza. Então aparecendo esse menos, você consegue vir aqui, clicar, arrastar e apagar metade da seleção. Aí vai ficar uma seleção ali, ó, meia lua. Então a gente consegue fazer isso. Ou se você quiser acrescentar um pedaço aqui com a ferramenta retangular, você segura o Shift, clica lá, arrasta e faz ali um pedaço quadrado ali embaixo. Então a gente fez aqui uma seleção com a parte de cima redonda e a parte de baixo quadrada. E aí vai lá no layer que você quer, que aqui no caso é do background, dou Ctrl+C, dou Ctrl+V, volto lá com a ferramenta mover, tecla V de atalho, pego aqui o pedaço que a gente pegou ali, ó, arrastei lá pro lado esquerdo, daqui, ó. Então a gente consegue fazer aí diversas coisas com a ferramenta seleção também. Inclusive, se você quiser aqui, eu fiz essa seleção aqui dessa cara aqui do Relâmpago McQueen aqui, ó. Se você clicar diretamente também nos objetos ou nas imagens que você for colando aqui, pessoal, você consegue mudar de layer também. Você vê, ó lá, cliquei aqui na cara ali do Relâmpago McQueen, que é o quadradinho, foi pro primeiro layer. Cliquei aqui no redondo, ó lá, foi já direto pro segundo layer. Em algumas versões anteriores, você tinha que vir aqui direto no layer para mudar de layer aqui. Nessas mais novas, você consegue ir clicando direto nas imagens e ele já muda de layer automaticamente. Essa também é mais uma dica aí. Fica mais essa dica aí para vocês. Mas, vamos lá, com a ferramenta de seleção, se você quiser apagar metade aqui também, você pode apagar. Você veio aqui, arrasta lá, eu quero apagar metade aqui da cara do Relâmpago McQueen. Verifica lá certinho se tá no layer que você quer apagar, seleciona ele, aí você pode até apagar o olhinho ali, ó, para saber se tá pegando o layer que você quer mesmo. E aí vai lá e dá o delete, que ele vai apagar aonde você selecionou ali. Então, com a ferramenta seleção, você consegue apagar lá. Se der o Ctrl+Z, ele volta lá, Ctrl+D, ele tira toda a seleção que tiver aí
na sua tela conforme você for fazendo. Bom, aí a gente fez essas seleções, fez essas cópias aqui, e vocês vão ver também que se você fizer a seleção no Relâmpago McQueen aqui e tentar apagar uma parte dele aqui, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele está incorporado. Ele está incorporado aqui no arquivo. Ele não está diretamente aqui na imagem que você está formando. Para você conseguir pegar e deletar da imagem do Relâmpago McQueen que está incorporado, você tem que fazer o seguinte. Vou dar ESC aqui para o Lermor para sair ali da mensagem. Vou dar o Ctrl D aqui. Você vai ter que entrar aqui nos layers. Você vai ver que tem aqui uma pagininha do lado da imagem do layer aqui. Então, se você der 2 cliques aqui, você vai acessar a imagem original aqui. Então, você consegue ter acesso diretamente à imagem original. E aí você consegue pegar e editá-la aqui. Então, isso chama layer, essa função chama-se um layer inteligente. Então, quando você incorpora uma imagem no seu arquivo, você cria um layer inteligente. Ou se não, você não precisa incorporar. Se eu apagar tudo aqui para a gente conseguir ver melhor, só ficou aqui vamos deixar só aqui o do background. Eu posso também vir com a ferramenta mover, vir aqui em File, Open. Eu vou abrir a imagem do Relâmpago McQueen. Vou abrir aqui a imagem do Relâmpago McQueen. Vou dar o Ctrl A, Ctrl C, Ctrl Tab. Eu mudo de um arquivo aqui para o outro. Então, todos os arquivos que tiverem aqui abertos no seu Photoshop, com o Ctrl Tab você pula de um arquivo para o outro rapidamente. E dou o Ctrl V aqui. Aí eu joguei a imagem direto aqui no meu arquivo. Você pode ver que é o Layer 4 lá, esse que a gente deu o Ctrl V direto da imagem que a gente copiou. Ele fica aqui diretamente e a gente não tem acesso à imagem original. Então, dessa forma aqui, você consegue pegar aqui a ferramenta seleção e fazer uma seleção aqui retangular e dar um delete e aí apagar a parte da imagem aqui. Dessa forma você consegue editar diretamente aqui a imagem dentro do arquivo que você está fazendo. Mas não é isso que a gente quer agora. Vou voltar para a ferramenta seleção com a tecla V, vou vir aqui, vou clicar e vou arrastar até a lixeira lá e vou deletar esse layer que a gente criou ali, que eu não quero. E vou voltar o olhinho aqui do que a gente estava fazendo aqui, que a gente foi copiando. Bom, aqui eu já demonstrei a ferramenta seleção, não vou utilizar mais nada do que está aqui, então eu vou pegar e vou deletar aqui essas imagens que a gente copiou e colou aqui no nosso arquivo. Deixei novamente só o relâmpago e o fundo background. Só que ele ficou com esse branco aqui, né? E como é que eu faço para tirar esse fundo branco aqui, para conseguir deixar ele incorporado aí, né, de verdade, nesse background bonito aí, para formar a nossa arte? A gente pode pegar, entrar lá no layer inteligente dele, né, que é o Carros 3 aqui. Vou dar 2 cliques lá para entrar no layer inteligente. Eu acessei a imagem original. Vou pegar aqui, como ela está em PNG, eu consigo deixá-la transparente. Então, se fosse um JPEG, você teria que abrir, editar para poder voltar aqui. Mas como eu estou num layer inteligente, eu consigo editar aqui e voltar para a imagem com ela salva. Essa é a vantagem de incorporar uma imagem. Você consegue editá-la separadamente e quando a gente voltar lá, ela vai para o mesmo lugar sem fazer nenhuma alteração de posição. Ela vai ficar no mesmo lugar. Ou se eu mudar até também o carro aqui de cor, essas coisas, eu vou conseguir manter ele no layer inteligente. Então vamos fazer isso. Vou dar 2 cliques aqui que ele está como o background ali travado. Vou dar OK, que isso é coisa que eu já mostrei para vocês lá. E o que eu posso fazer? Eu posso agora já demonstrar a ferramenta laço, que você acessa com a tecla L. Vou clicar aqui na ferramenta laço e eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer uma seleção aqui
A grosso modo, a ferramenta laço, ela é como se fosse uma ferramenta de mão livre. Então eu consigo fazer aqui uma seleção inteira aqui e deletar essa parte que eu não quero. Então eu fiz aqui só a grosso modo, mas cada trabalho aí você vai usar a ferramenta seleção de um jeito diferente. Então aqui no caso eu quero apagar essa parte branca de fora aí, a grosso modo, e ainda vai ficar um contorno branco. Fiz a seleção, se eu der o delete assim, vai deletar o Relâmpago McQueen, vai deletar o carro. Mas não é o que eu quero, vou dar o Ctrl Z aqui. Para inverter a seleção, eu vou segurar o Ctrl, o Shift e vou clicar na tecla de atalho I. Ele vai inverter a seleção. E agora sim, eu vou dar o delete, ele vai deletar o que foi selecionado inversamente. E aí, tá pronto, eu vou dar o Ctrl D, vou fechar o Layer Inteligente, lembrando que a gente está no Layer Inteligente. Ele vai perguntar se eu quero salvar, eu vou falar para ele que eu quero salvar o Layer Inteligente. E ele vai aplicar automaticamente o que a gente fez lá no Layer original. Então, é uma função muito boa aí para utilizar. Só que eu queria ainda que não ficasse assim feio, né, com esse contorno branco. Então eu vou entrar novamente aqui no Layer Inteligente e vamos fazer lá um contorno mais próximo. Para isso, lá na ferramenta seleção temos a opção também, se você clicar lá e segurar, desse laço magnético aqui, ó, Magnetic Lasso Tool. Se você selecionar ele, você vai ver que você pode aproximar aqui um pouco mais, né, com o Ctrl+, você vem com a ferramenta Zoom aqui e aproxima um pouco mais. Você clica num ponto e vai arrastando, ela faz uma seleção mais próxima aí, ó, do carro. Então você consegue vir aqui, selecionar, ó, dar a volta ali e volta e pode ir apagando aos poucos. Ou se você conseguir, você pode apagar inteiro. Caso fique um pedaço ali que você não quer que apague, que nem aqui, eu dou Ctrl+ para aproximar mais um pouco. Se eu segurar o Alt, ele vai aparecer o menos ali, ó, lá na ferramenta. E aí eu consigo selecionar aqui e deletar essa parte da seleção. Se não der certo, você também pode alternar, alternar entre as ferramentas. Eu posso pegar, vir aqui na ferramenta seleção e pegar a seleção poligonal, que já é uma terceira ferramenta de seleção aqui dentro dessa opção. E você pode vir aqui onde você viu que pegou ali, segura o Alt, que é o de menos, olha lá, fica o menos. Você clica, puxa lá a parte que você quer que ele tire, seleciona em volta aqui e aí ele não vai pegar ali aquela parte. Se foi demais, você clica no Shift, ele vai fazer mais, olha lá. E aí você pega e seleciona lá por fora para ele pegar ali. Segurando a tecla espaço, você ativa a mãozinha. Já é mais uma dica aí para conseguir arrastar quando tá com o zoom muito aproximado. Selecionou essa parte aí, eu deleto. Então você pode, se você conseguir selecionar tudo de uma vez, você pode já deletar de uma vez, ou fazer assim por partes. Eu prefiro às vezes fazer por partes. Vou dar o Ctrl D aqui e aí eu vou pegar e vou fazer o restante da seleção. Vou clicar ali onde eu parei e vou arrastando bem devagarzinho, senão ele não pega aí os detalhes, pessoal. Vai arrastando, quanto mais próximo ali você for, melhor, que ele vai pegando só o que você quer ali, certinho da seleção. Então é que às vezes você fazendo direto a seleção direta cansa um pouco aí a sua mão, mas dá para fazer também direto. E aí deleta essa parte também aqui. E assim a gente vai contornando o carro inteiro aí para poder colocar lá na nossa imagem. Já fiz aqui todo o recorte aqui na imagem. Vou vir aqui e mandar fechar o meu layer inteligente. Vou clicar aqui em sim, em yes, para ele salvar. E ele vai trocar aqui automaticamente aqui para mim a imagem lá
que a gente alterou lá no nosso arquivo. E vai certinho aqui pra gente fazer aqui a montagem aqui da nossa arte. Eu vou também incorporar aqui, vou lá com a ferramenta mover, vou lá no file, no place embed, que é de incorporar, e vou incorporar também o logo que eu baixei também da internet para colocar aqui também e compor aí o nosso layout. Vamos puxar aqui e vou diminuir ele aqui para ele ficar proporcional aqui à arte que a gente está fazendo, e colocar aqui em cima na parte de cima do background aqui, e deixar o relâmpago McQueen aqui mais para a direita aqui. Vamos lá, a gente colocou o logo ali, só que ele também tá com essa imagem quadriculada de fundo aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar também, só que agora eu vou utilizar de exemplo aí a ferramenta mágica, a nossa varinha mágica. Então, com a ferramenta varinha mágica, você também consegue fazer seleções. E eu vou pegar e vou fazer da mesma forma. Vou entrar lá no layer inteligente, ela é o primeiro layer que está aqui, vamos selecionar ele aqui, vamos clicar lá na pagininha para acessar o layer inteligente e vamos editar aqui o logo. Ele está aqui com o background também, dá 2 cliques para transformar em um layer editável, clique em OK aqui e vamos utilizar agora a varinha mágica. A que vem selecionada e a que eu mais utilizo é essa última aqui, é a terceira. Então você vem aqui, deixa o layer lá, só tem ele aqui, clica aqui aonde você quer selecionar. Então qualquer parte que você clicar aqui, a varinha vai selecionar. Se ela tiver com uma tolerância muito alta, ela vai pegar tudo. Então quando acontece isso aqui, não seleciona o que você quer só, é porque a tolerância está muito alta. Aí você vem aqui em cima, no menu superior aqui da ferramenta, né? Quando você seleciona a ferramenta, aqui em cima ficam as propriedades da ferramenta. Vamos diminuir, tá em 100. Aí você vai diminuindo aos poucos. Vou pôr 80. Vou dar o Ctrl D e vou tentar novamente. 80 não deu, então vou diminuir para 50. Vou dar o Ctrl V, Ctrl D e tentar novamente. E aí você vai diminuindo até ficar com uma tolerância que fique boa. Só que se você diminuir demais, pode acontecer isso aqui, que daí ela vai selecionar só um quadradinho. Então, se você vê que selecionou só um quadradinho, é porque foi muito. Aumentei um pouquinho lá, ela já pegou melhor. E aí eu vi que pegou uma parte boa ali, vou pegar, vou dar o delete aqui na parte de cima. Aqui do lado direito ela pegou outra parte, só que aqui do lado esquerdo ela pegou demais. Aí o que você pode fazer? Pega lá a ferramenta de laço poligonal para complementar. Segura o Alt, porque selecionou a parte que você não queria. E aí vai lá e tira essa parte da seleção que pegou a mais. Então, com a combinação aí das ferramentas, você consegue manipular aí a seleção para não pegar coisa que você não quer. Aqui do outro lado também pegou. Então vai lá com a ferramenta poligonal e faz uma seleção inversa aí, segurando a tecla Alt para não pegar ali o que você não quer. Arrumou ali, dá o delete, você deleta só a parte que você quer. Aqui nesse caso a gente não precisou inverter porque era a parte de fora que era o que a gente queria e a gente consegue selecionar com a varinha mágica diretamente. Editei aqui o que eu queria, vamos pegar e fechar o layer inteligente. Vou clicar aqui para fechar, mandar salvar e ele já vai aplicar lá para mim o logo automaticamente, sem o fundo que a gente deletou lá no arquivo original com o layer inteligente. Mas não vai embora ainda, que eu tenho uma dica extra aqui para quem utiliza aí as últimas versões aí do Photoshop, assim como eu aqui. Essas primeiras dicas aqui vai funcionar aí em todas as versões anteriores à última aqui que eu utilizo. Mas se você utiliza aí essa última versão
ou as 2, 3 últimas também, acho que já tem uma função aqui bem legal para fazer a seleção e deletar o fundo automaticamente. Então, se eu abrir aqui, abrir a imagem do Relâmpago McQueen e copiar ela aqui para minha arte aqui, vamos supor que eu não tivesse ainda feito aqui, vamos lá dar o Ctrl C e vamos aqui dar o Ctrl Tab, mudar de tela aqui e vamos dar o Ctrl V, mas antes eu vou apagar o olhinho aqui porque eu vou deixar escondido aqui o que a gente já tinha feito. Vou dar o Ctrl V aqui do Relâmpago McQueen aqui na minha arte aqui. Você pode ver que ele tá com aquele fundo branco. Então, nas últimas versões aí do Photoshop, lá aqui do lado, em propriedades, tem uma função aí que veio de uns anos pra cá, que é essa aqui, ó, de remover background. Então, se você selecionar o layer que você quer tirar o fundo e vir aqui em propriedade, vai lá, remover background, clique em remover background, ele vai pegar e vai remover automaticamente o layer, o fundo do layer que está selecionado. Olha só que legal, e isso ele faz automaticamente. Então acho que de umas 3 ou 4 versões para cá, o Photoshop começou a vir com essa função ali, e ele faz a seleção e apaga totalmente ali o fundo da imagem do layer selecionado. Ele faz uma máscara ali para apagar esse fundo aí. Ou se não, vou dar o Ctrl Z aqui, você vai lá na propriedades também e tem mais uma outra função aqui, Select Subject, para você selecionar aí o fundo. Se você clicar aqui no Select Subject, ele vai selecionar um objeto principal, que aqui no caso é o carro, e vai fazer uma seleção automaticamente em volta dele. Olha só, ele faz a seleção certinha aí em volta dele, pessoal. Então dá para você fazer isso também com esses dois botões aqui. Você consegue ou remover, que ele faz lá uma máscara, ou você consegue também fazer a seleção, e aí é só você diminuir aqui a aba, vai lá com a ferramenta mover selecionada, dá o Ctrl Shift I e delete. E aí você deleta aí o fundo da sua imagem, e aí você consegue também recortar a imagem aí com mais uma forma de seleção aí. Essa é uma dica extra que eu dou. E em breve, pessoal, deixa eu até mudar a minha câmera aqui para tela cheia. E em breve, pessoal, eu vou deixar outro card aqui em cima com o link para a terceira aula aqui do nosso curso de Photoshop grátis para iniciantes. Fiquem atentos aí que em breve vai aparecer o card aqui em cima para vocês clicarem e continuar esse curso aqui. E aí, pessoal, gostaram demais dessa aula de Photoshop aqui do canal? Já deixa aquele like pra mim aí. E se você tiver aquele amigo ou amiga querendo aprender, querendo saber mais sobre o Photoshop, indique esses vídeos para eles, compartilhe os vídeos e esse mini curso gratuito para iniciantes aqui do canal. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra gente, que eu vou ter enorme prazer em falar com todos vocês. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Valeu! Ah, e se você quiser maratonar o nosso curso gratuito de Photoshop para iniciantes, eu vou deixar a playlist aqui do lado. Acessa ela lá que você vai conseguir ver todos os vídeos quando a gente completar de passar o curso aqui para vocês. Valeu!